Oi pessoal, no Mundo UFG de hoje você vai ver que a UFG inaugurou a nova sede da Unidade de Transferência de Tecnologias. O objetivo é trazer avanços para a agricultura estadual. E ainda, hoje temos o quadro Pesquisa em Destaque. Hoje vamos entender a importância da casca do ovo e também o porquê que eles precisam ser nutridos. Fique com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Opa, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mundo UFG. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos cacheados e eu uso barba. A nossa intérprete de Libras é a Sara Raquel, que se descreve como uma mulher de estatura média, tem pele parda, olhos escuros, cabelos com mechas loiras, lisos e abaixo dos ombros. E você pode mandar suas sugestões para a gente por meio do nosso WhatsApp. O número é o 629-9181-1406, esse que aparece aqui embaixo para você. E aproveita também que já está aí com o celular na mão e começa a seguir a gente por meio do nosso Instagram. Digita aí, @TVUFG e fique conectado com todas as novidades. E eu começo o programa de hoje te contando que no final do mês de março foi lançado um relatório que demonstra o perfil da mulher empreendedora em Goiás. O estudo foi feito pela UFG em parceria com o Sebrae. A repórter Amanda Dutra esteve nesse lançamento com o cinegrafista Israel Alencar e conta tudo aqui pra gente a partir de agora. A Ângela faz crochê desde os 9 anos de idade e começou a vender as peças ainda na adolescência. A artesã está há mais de 30 anos nessa área e faz da arte mais que uma terapia alternativa ou um hobby, mas sim um empreendimento. Aos 22 anos, eu abri a minha primeira loja em Nerópolis, aqui perto de Goiânia. E quando eu abri essa lojinha, eu comecei a dar aula, a ensinar o que eu já sabia e vender as peças e a matéria-prima para essas pessoas fabricarem também. Eu vivo de crochê, amo o que eu faço e amo poder ensinar. Tenho o meu ateliê hoje aqui, né, em Goiânia também, com bastante alunas, e é um trabalho maravilhoso, revigorante. Além de Ângela, diversas outras mulheres empreendedoras participaram da última edição do Delas, Mulher de Negócios. Na ocasião, o Laboratório de Pesquisa, Empreendedorismo e Inovação da UFG, em parceria com o Sebrae Goiás, lançou a 5ª edição do estudo Perfil da Empreendedora Goiana. Fazer essa 5ª edição, né, foi muito importante para a gente, porque eu acredito que a gente deu um passo a mais na pesquisa sobre empreendedorismo por mulheres no estado de Goiás. A gente conseguiu tratar de um recorte mais específico e para a gente isso é muito importante, porque quando a gente fala de mulheres, a gente está falando de uma diversidade. Então, entender um grupo, entender quem são elas, a escolaridade, a renda, propor recomendações, destacar desafios, para a gente é muito importante, porque eu acho que é um diagnóstico mais completo, né, para o Sebrae e para outros atores que têm interesse no assunto. Ela, na verdade, dá subsídio para realizar eventos como esse. Eventos como esse ganham mais consistência e têm maior eficácia para o empoderamento do empreendedorismo das mulheres quando se tem como base uma pesquisa como essa que nós apresentamos hoje no relatório. Então, na verdade, há uma simbiose e as parcerias são fundamentais, porque os problemas são dramáticos, a desigualdade é grande, os obstáculos são muitos e é necessário que se tenha ações tanto do ponto de vista das políticas públicas, tanto do ponto de vista do Estado brasileiro, mas também das universidades para poder tirar da invisibilidade a condição em que vivem as empreendedoras. De acordo com dados coletados nesta, que é a 5ª edição do Perfil, mais de 350 mil mulheres atuam como empreendedoras em Goiás, com uma média de idade de 42 anos. Isso representa mais de 20% das mulheres trabalhadoras do estado. Esses dados mostram o crescimento da quantidade de mulheres que está empreendendo, seja formalizada já ou na informalidade ainda. A gente ainda tem um grande volume de mulheres que trabalham na informalidade, que é 61% ainda, então é um volume ainda alto. Mas é interessante que a mulher já
já consegue perceber que muito do que ela já fazia antes é um trabalho. Antes isso se misturava com as atividades de casa, com as atividades pessoais, com as atividades com a família, e acabava que a mulher não encarava algumas atividades que ela fazia, vamos dizer, no linguajar popular para fora, né? Como um trabalho, e sim como uma ajuda, um auxílio para dentro de casa. Então, essa também é uma visão que a gente percebe que as mulheres já têm diferente. E para Ângela, o empreendimento é reflexo da própria independência financeira. E o artesanato é digno de valorização. Hoje em dia a gente se vê aí várias mulheres lutando, né, por um caminho no mercado de trabalho, e às vezes elas buscam coisas até maiores do que o artesanato. Mas para mim o artesanato é tão importante quanto você se formar uma advogada, uma médica, porque você vai poder se sustentar, ajudar outras pessoas com o que você faz, e você vai se realizar, assim como se você se realizaria em qualquer outra profissão. Agora vem cá comigo. Você conhece o CASLI, o Centro de Avaliação da Suficiência em Língua Estrangeira da UFG? Pois é, ele realiza e oferta provas de avaliação de diversos idiomas. E nesse ano, esse importante projeto debutou, ou seja, completou 15 anos. Vamos conferir como foi a comemoração. Com direito a bolo, a festa celebrou a importância de suas ações e como tem sido ao longo desses anos. Quem nos conta mais detalhes é a Cleidimar Mendonça, coordenadora do projeto. Então, os nossos candidatos vão se apresentar ao mestrado ou ao doutorado. Ao mestrado é uma língua estrangeira, ao doutorado são 2 línguas. Trabalhamos com isenção de taxa e com as seguintes línguas: o inglês, o espanhol, o francês, o italiano e o português como língua intercultural para a comunidade surda, quilombolas, indígenas e estrangeiros também. Ao longo de toda a sua trajetória, o CASLI contemplou diversos editais e continua atuante. Ao longo da nossa história, destes 15 anos, a gente tem quase 5.000 candidatos. Ao longo de cada edital, este último que nós fizemos agora no início do ano de 2025, nós tivemos quase 300 candidatos. Então, nós temos na modalidade online, na modalidade presencial, configurando então esse processo híbrido. Às vezes a gente tem um edital com um pouco mais de pessoas, 450, e às vezes a gente tem com menos, isso dependendo da demanda dos programas de pós-graduação. E atendemos tanto os programas da UFG, como em nível nacional, e temos também países como Moçambique e Colômbia. O pró-reitor de graduação, Israel Trindade, ressalta a importância do projeto para a universidade, tanto que se tornou também referência para os públicos externos. Desde 2010, é um projeto de extensão da nossa universidade que resgata o compromisso que a nossa instituição tem que ter com a sociedade, né, mas também com outras instituições de ensino. O CASLI, como ele aplica a prova de suficiência para selecionar estudantes para os programas de pós-graduação, né, surgiu como uma necessidade institucional, surgiu a partir da demanda da própria Faculdade de Letras de ter um processo seletivo para averiguar, né, a suficiência dos nossos alunos para cursarem disciplinas em curso de pós-graduação, e a experiência deu tão certo que hoje o CASLI, né, funcionando de forma remota, inclusive com a aplicação de provas online, nós atendemos hoje estudantes do Brasil inteiro, né. Hoje as universidades olham o nosso CASLI com respeito, porque sabe que é um processo seguro, né, e que certifica realmente o aluno tem condição de fazer um programa de pós-graduação. A TV UFG parabeniza por mais um ano de vida desse projeto incrível, promovido pela Faculdade de Letras. E alunos do primeiro período do curso de Artes Visuais da UFG fizeram uma visita à exposição Entrega Urgente e puderam conhecer mais da arte contemporânea que usa a fotografia na discussão de questões sociais. Confira. Uma arte que engloba a fotografia e a rotina de um entregador. Esse foi o tema da exposição Entrega Urgente, que ofereceu uma abordagem contemporânea aos visitantes que passaram na galeria da FAV, inclusive ingressantes do curso de Artes Visuais da faculdade.
O professor Rubens, responsável por promover essa visitação, falou um pouco sobre a importância de apresentar novos movimentos artísticos aos estudantes na própria UFG. Para eles é muito importante ter contato com o que vem sendo produzido dentro da arte contemporânea brasileira, particularmente no Centro-Oeste, e o que vem sendo mostrado também aqui na Galeria da FAV. A exposição de Diego Oliveira é composta por fotografias da rotina de trabalho de um entregador, o próprio artista. A partir daí, outras rotinas de entregadores começaram a ser retratadas nas suas obras. Que eu comecei a fotografar as pessoas no momento que eu saía do prédio onde eu realizava a entrega. E eu estava muito imaginando que eu estava fotografando a solidão das pessoas na cidade. Mas no final das contas, quem estava sozinho no corredor escuro, trabalhador precarizado, era eu como entregador, né? Então acho que esse trabalho me levou muito a pensar sobre mim mesmo e sobre a minha condição de trabalhador. Então eu começo a me fotografar quando eu chego nos locais para fazer as entregas. O professor Rubens espera que exposições como essa incentivem jovens artistas a inovarem em suas artes. Ela pode despertar, como ela lida com muitos recursos de linguagem, como apropriação, fotografia, vídeo, questões que envolvem a própria biografia do artista, a realidade social, as questões políticas que estão em volta do trabalho e as questões estéticas, elas podem despertar no aluno, no caso do aluno de artes visuais bacharelado, um interesse em explorar esses assuntos também. E chegou a hora do quadro Pesquisa em Destaque. E hoje a professora Heloísa vai nos contar sobre a casca do ovo. Professora Heloísa Mello, que é da Escola de Veterinária e Zootecnia. Você já pensou que a casca do ovo precisa ser forte o suficiente para evitar a quebra, porém frágil o suficiente para o embrião conseguir nascer? No momento da postura, o ovo ele possui uma resistência da casca. E à medida que ocorre o desenvolvimento embrionário, o embrião vai absorvendo o cálcio da casca do ovo, a casca vai ficando mais fina, o que vai permitir que esse embrião tenha mineralização óssea e também consiga eclodir de forma facilitada. Nessa máquina, que avalia a qualidade dos ovos de forma automática, a gente consegue avaliar a resistência à quebra da casca e a espessura da casca. E a gente pode avaliar nessa máquina tanto ovos incubáveis quanto ovos destinados para o consumo. E ainda falando sobre ovos, você por acaso sabe que eles precisam ser nutridos e que isso tudo acaba influenciando na hora do nascimento dos filhotes? Bem, quem explica isso pra gente a partir de agora é a Ana Clara Cruz, estudante da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. Rodou. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Clara, hoje a gente está aqui no incubatório da UFG e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a nutrição em ovo. A nutrição em ovo consiste na inoculação de nutrientes no momento da transferência dos ovos da incubadora para o nascedor. Os principais nutrientes que podemos inocular nos ovos são carboidratos, aminoácidos e vitaminas. A principal função da nutrição em ovo é melhorar o desenvolvimento do intestino do embrião, melhorar a qualidade do pintinho ao nascimento e melhorar o desempenho do frango de corte. Muito bem, não saia daí porque no próximo bloco eu trago mais notícias para você. Rapidinho eu tô de volta. Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG e agora vamos falar sobre o Plano Diretor da UFG. O projeto tem o objetivo de melhorar e criar novos espaços de integração nos campos universitários. Vamos ouvir o que a reitora da UFG, a professora Angelita Lima, disse sobre a elaboração do novo Plano Diretor. Bem, nós tomamos a decisão de fazer um novo plano diretor para a UFG, porque é notório que a UFG cresceu
Na verdade, a UFG reúne mais que dobrou de tamanho, dividiu-se, temos 2 novas universidades federais no estado de Goiás, resultado disso, e a UFG continua crescendo, né? Então é muito importante ter ter diretrizes para o ordenamento, o uso do solo, né? A UFG é muito grande, hoje tem mais de 360 mil metros quadrados de área construída, mais de 7 milhões de metros quadrados de área física e uma perspectiva de crescimento sempre. Então ter um plano diretor é muito importante. O último plano diretor da UFG foi elaborado em 1984, então nós estamos há mais de 40 anos sem atualização das diretrizes para a etapa, né, para essa fase de crescimento. Então é importante. Nós então estamos desde o ano passado com uma equipe responsável, né, pela elaboração do plano diretor, um trabalho lindíssimo, belíssimo. Foi feito um diagnóstico de todas as áreas construídas da universidade. É uma grande oportunidade, inclusive, para conhecer o tamanho da UFG, que às vezes a comunidade não tem noção do tamanho que é, né? Às vezes conhece a sua unidade acadêmica, o seu campus, mas não conhece toda essa integrada essa área que compõe a Universidade Federal de Goiás. Então nós estamos falando de diretrizes para a ocupação do solo, para a construção e também para criar ambientes adequados para o ensino, pesquisa, para a ciência, para a extensão, para a cultura e para a arte. De tudo isso, então, fizemos já o diagnóstico e estamos numa fase que é uma fase muito bacana, que é a fase de diálogo com a comunidade acadêmica, né? A apresentação desse diagnóstico e ainda mais e de audiência, né? Porque pode ser que o diagnóstico não tenha capturado algumas nuances tanto da história da ocupação da universidade, mas também com perspectivas, né? Quais são os desejos e as possibilidades que passam pela comunidade acadêmica. Então, nós estamos nessa fase, iniciamos as audiências com os ex-reitores e reitoras da universidade, foi muito bacana, uma experiência muito importante, e agora nas unidades acadêmicas, em todos os campi da UFG, as audiências. Então, aqui fica também o convite para que a comunidade acadêmica participe, atenda ao chamado e ao convite para as audiências do plano diretor, para ele ser mais participativo e atender da maneira mais ampla possível as expectativas da comunidade acadêmica. Convite feito, muito obrigado, viu, professora Angelita? E com o objetivo de trazer avanços para a agricultura estadual em abril, a UFG inaugurou em Goiânia a nova sede da Unidade de Transferência de Tecnologias. O espaço faz parte de um grande projeto financiado pelo governo do estado e tem sido desenvolvido em parceria com institutos federais e universidades. Confira. Tecnologia de ponta a serviço de cientistas goianos com o mesmo objetivo: desenvolver soluções e estratégias para uma agricultura mais sustentável, sem riscos à saúde, e que atendam às necessidades de pequenos e grandes produtores. Em Goiânia dá para fazer tudo isso e muito mais, graças à nova sede da Unidade de Transferência de Tecnologias, também chamada de UTT. Ela foi inaugurada em Goiânia neste mês de abril, dentro da Escola de Agronomia da UFG, em um espaço que é chamado de Polo de Tecnologias Sociais e Sustentabilidade. A cerimônia foi prestigiada por autoridades e representantes do setor agropecuário. A UTT vai ficar aberta para receber pesquisadores de outras universidades e institutos federais. A colaboração vai comandar a iniciativa. A UTT é vinculada ao Centro de Excelência em Bioinsumos, um grande projeto financiado pelo governo do estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e da Secretaria de Agricultura. Ela é coordenada pelo Instituto Federal de Goiás, em parceria com a UFG e a Universidade Federal de Catalão. Além de tudo, a UFG pretende contribuir com trabalhos relacionados ao uso de fertilizantes, controle de
de pragas e muito mais. Com destaque para o Núcleo de Pesquisa e Inovação em Ciência do Solo, também conhecido como Nuclesolos Agroambiental. A expectativa é que a nova sede da UTT se consolide em contribuições contra a insegurança alimentar do país. Muito bem, agora eu quero te lembrar da exposição Terras da Santa, que aconteceu aqui em Goiânia. De acordo com os organizadores, uma viagem pelo sertão goiano. Já pensou? Saiba mais na matéria. Rodou. Fotografia, poesia, pintura e muito mais. A exposição Terras da Santa resgata com riquezas de detalhes as memórias e as tradições do sertão goiano, em especial a vida da comunidade Arraial da Barra, que fica na cidade de Goiás. Conheça esse trabalho de pesquisadores da UFG do Campus Goiás, desenvolvido em parceria com a Faculdade, Estácio e várias outras instituições. E ainda falando sobre artes visuais, no mês de abril, o Centro Cultural da UFG apresentou a exposição Ainda a Pintura, da artista plástica Thelma Alves, que é referência na pintura contemporânea aqui em Goiás. A repórter Amanda Dutra conversou com a artista e com o curador da exposição e ela traz mais informações para a gente. Rodou. Bom dia, Cássio. Bom dia para você que nos acompanha aí de casa. Hoje estamos aqui no Centro Cultural da UFG, onde vamos apresentar para vocês a exposição Ainda a Pintura. Falar um pouquinho dessa exposição, tanto com a artista quanto com o curador. E antes de mais nada, eu vou me apresentar a você. Eu sou Amanda Dutra, uma jovem mulher de pele clara com cabelos crespos, curtos e escuros, e os meus olhos também são escuros. E para apresentar para a gente essa exposição, nada melhor do que falar com a própria artista plástica, autora de todas essas lindas obras, que é a Thelma Alves. Ela se descreve como uma mulher de pele clara, com cabelos loiros e olhos castanhos claros, e hoje está usando um vestido amarelo. Primeiro, eu gostaria de perguntar à senhora qual o tema central dessa exposição, das suas obras, qual a mensagem a senhora quer passar com as suas obras. Bem, o tema central, ainda a pintura. Eu tive a oportunidade de conhecer o Paulo, um excelente curador. Então, nós decidimos fazer ainda a pintura. O meu discurso está relacionado à pintura. Eu tenho muita experiência com outros materiais, mas eu me sinto conectada com a pintura, com essa carga, com esse envolvimento de camadas, como se fosse lidando com o corpo e fragmentos, e tem a ver também com a psicanálise. Ela vem através dessas camadas da nossa psique, e já é comprovado, vários psicólogos, né, tem a ver com essas camadas mesmo, as nossas buscas internas. E com esse processo eu me sinto curando também. Então, no meu processo criativo, eu me considero artista. Quando eu saio da minha pintura, eu considero o espectador. E, Thelma, a senhora poderia falar para a gente um pouco da importância de fazer essa exposição aqui no Centro Cultural da UFG? De que forma a UFG ela auxilia, né, ela divulga, ela dá essa visibilidade aos artistas goianos? Olha, eu acho esse espaço magnífico. Em todos os aspectos, no aspecto de acolhimento, no aspecto estético. Eu acho que isso tem uma influência na apresentação mesmo de Goiás. Eu acho que isso reflete nessa arquitetura, nesse modo de você ver essa elegância e o modo também, assim, a demonstrar a chance que a gente tem de estar mostrando o trabalho num espaço maravilhoso desse, com 2 salas. Quando você tem uma produção maior, a chance de você mostrar mais seu caminho dentro do seu trabalho é muito grande. Então, eu considero, sou muito agradecida por esse momento também de estar aqui com Paulo Duarte, que eu acho que é muito importante para a sociedade, porque a arte ela tem função na vida humana. E aqui com a gente também o professor Paulo Duarte Feitosa, que é o curador dessa exposição. Ele que se descreve como um homem de pele clara, com cabelos curtos, escuros
e usa hoje uma camisa preta. Bom dia, professor. Eu começo perguntando qual análise o senhor faz das obras da Thelma Alves. Bom dia, Amanda. Bom, a Thelma Alves é uma artista, vamos assim dizer, protagônica do cenário goiano, né? Trata-se de uma trajetória de 35 anos no qual ela vem produzindo obras, e essa exposição ela nasce de um desejo que tem um duplo movimento. Em primeiro lugar, celebrar essa trajetória de 35 anos e, por outro lado, também mostrar as obras mais recentes da artista, porque nas duas salas nós temos obras que foram produzidas praticamente todas em 2025 e 2024. Portanto, a gente está falando de uma artista com uma trajetória de 35 anos e que ainda tem muito a dizer, né? Tem muito a pintar, em certo modo. Bom, eu gostaria de convidar todas, todos e todes a visitar essa exposição aqui no Centro Cultural da UFG, Thelma Alves, Ainda a Pintura, a classificação livre, entrada gratuita de terça a sexta, das 10 da manhã às 18 horas e aos sábados, das 9 da manhã às 13 horas. Esperamos todos vocês. Essa exposição acabou, mas sempre tem outras exposições no Centro Cultural UFG, então você pode conferir sempre uma nova exposição por lá, tá bom? Muito bem, nosso programa de hoje chegou ao fim. Um beijo no seu coração, obrigado pela companhia e até mais. Tchau!